2, 1, valendo. Eu sou Mari Canedo. E eu sou o Carlos Cabral. E hoje nós estamos com um verdadeiro campeão, que quebrou recordes nas piscinas e hoje em dia ele faz barulho no Congresso. Hoje quem fala mais com a gente é o deputado pelo segundo mandato e ex-atleta Luiz Lima. Obrigado, Mari. É um prazer estar com vocês, Carlos e Mari, aqui no Fala Mais. E eu estou super curioso para saber aonde vocês querem chegar com esse podcast. Eu estou super disposto aqui a revelar não só os bastidores, né? E a história esportiva, como a história política também, que nós vivemos intensamente aqui no Rio de Janeiro e no Brasil. O prazer é todo nosso, Luiz. E assim, né, eu como uma jornalista que cobriu os Jogos Olímpicos, cobriu esportes de alto rendimento, assim, quando conheci assim, mais o Luiz na política, foi para mim uma grande surpresa e ter uma pessoa assim, da qualidade do Luiz na política, que fez tanta história no esporte e agora está lá na política defendendo a gente, é uma coisa assim realmente divina. Parabéns, Luiz, e muito obrigado pelo seu trabalho. Obrigado, Mari, assim, eu que agradeço. A primeira coisa que eu queria saber de você é como você começou a nadar. Mari, foi meio que destino, né? Foi em Campo Grande, um bairro aqui um pouquinho mais afastado do Rio de Janeiro, do centro, né? Do centro do Rio de Janeiro até Campo Grande são quase 50 quilômetros, é praticamente uma outra cidade, e Campo Grande junto com Santa Cruz estão entre os maiores bairros do nosso país, né? Superando aí 150 mil habitantes, os dois, e foi em Campo Grande, foi no Colégio Afonso Celso, próximo ali do calçadão de Campo Grande, Colégio Afonsinho, né? Onde tinha uma piscina ali de uns 10, 12 metros, onde eu fiz o meu jardim de infância. Lá eu comecei a nadar. Depois mudei para o Grajaú com meus pais. E aí eu fui nadar no Grajaú Tênis Clube. Logo depois eu fui para o América, onde eu conheci o meu treinador, que me levou para os Jogos Olímpicos de Atlanta, quando eu tinha 18 anos. E eu comecei a treinar com o meu treinador, Luiz Rafael. Eu tinha 6 anos e ele tinha apenas 19 e 20 anos. Legal, Luiz. E, assim, eu gosto muito de natação. Eu já nadei no Morisco, lá em Botafogo, aquela piscina gigante. Eu lembro, sim. Era um barato. E, assim, uma coisa que era muito... que eu tive uma certa dificuldade, água gelada. Como é que você lida com água gelada? Olha, a água gelada, ele oferece uma característica a um determinado tipo físico, né? Isso falando de alto rendimento. Aqui no Rio de Janeiro, hoje, nós temos... as piscinas, elas têm uma tendência de terem aquecimento, embora aquecer piscina é muito caro, Carlos. É muito caro. Imagino. Você tem energia solar, você tem a gás, você tem o ar-condicionado ali, o sistema como se fosse do ar-condicionado, que é a bomba de calor, o trocador de calor. Mas eu sofri um pouquinho, sim, com água gelada no Fluminense, na época que eu nadava. Não era toda semana que a piscina estava aquecida, nos anos 80, onde eu cheguei no Fluminense, em 86. Mas depois eu viria disputar provas de águas abertas, com água muito gelada, e graças a Deus eu nunca tive nenhum problema com água muito fria. Aqui no litoral do Rio de Janeiro, nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro, a gente tem águas muito frias, né, que vem ali de Arraial do Cabo, de Saquarema, que é o fenômeno da ressurgência, né, embora sejam águas muito limpas, são águas muito frias, né? Mas graças a Deus eu sempre me saí bem também em água fria. Nossa, você falou agora de Arraial do Cabo, minha família de Arraial do Cabo, um beijo para todo mundo de Arraial do Cabo, eu adoro Arraial do Cabo, e lá eu me acostumei com água gelada, né? Indo para lá, passando o verão, não tem como. Se você quer curtir uma praia real, tem que pegar água gelada, não tem como. É o botox natural que a gente chama. Se você quiser fazer botox aqui, ó, mergulha na água de Saquarema, de Arraial do Cabo, você sai, ó. Excelente. Eu também no Olímpico, eu nadei no Olímpico de Jacarepaguá agora. Conheço, piscina de 25. Piscina de 25, a piscina muito boa lá. Muito boa. Eu fiquei nadando lá durante um ano, recente, tem um ano que eu parei de nadar, né? Enfim, estou fazendo mais musculação para recuperar aí a parte de muscular, né? Sim. E aí para voltar para as piscinas, porque parece que não, mas
eu nadando arrumei uma contusão na coluna. Olha só, todo mundo fala, não tem impacto, não tem impacto, mas eu acabei me lesionando e aí agora eu estou fazendo só musculação para voltar para a piscina. E lá no Olímpico, o meu marido ficava chocado, porque eu saía às 6h40 da manhã para mergulhar naquela piscina gelada. E assim, é realmente um treino, né? É um treino para a vida, né? Um treino para resiliência, para superação, dedicação, determinação. Tem que estar muito determinado para você encarar. Com certeza, Mari. A natação ela tem um outro aspecto que é muito positivo, que é um momento que você fica, eu diria, uma solidão necessária, né? Assim como correr, pedalar, né? A natação você está imerso ali, né? Na água e você fica praticamente sozinho. Então, quando você tem a habilidade de nadar e você consegue ficar 30 minutos, 40 minutos nadando constante, você entra num equilíbrio físico-mental que é muito bom. Então, se você está com o seu organismo equilibrado, sem nenhuma lesão, não sentindo dor, é muito terapêutico, assim, para a mente e para o corpo. Eu sinto falta, é muito bom, é muito bom mesmo. Você agora falta. Falando aqui, já estou sentindo saudade da piscina. Eu sinto muita falta também. Eu procuro pelo menos 3 a 4 vezes por dia, na semana, nadar. Eu preciso também desse momento de ficar sozinho, assim como pedalar também. Aos domingos eu tento pedalar quando eu estou aqui no Rio. Me faz muito bem. Maravilhoso. E, Luiz, deixa eu te perguntar, você nadou 1.500 metros e bateu o recorde, né? Sim. Recorde foi brasileiro ou sul-americano? Foi sul-americano. Eu bati recorde brasileiro, sul-americano. Eu fui recordista sul-americano durante 11 anos, né? A minha primeira marca sul-americana foi em 95, quando eu tinha 17 anos. No Pan-Americano de Mar del Plata, já faz 30 anos, né? Fez 30 anos esse ano. Uau. Eu tinha 17, eu acabei de fazer 48 agora em dezembro passado. E eu bati recorde de 400 livre, 800 livre, 1.500 livre, mas muitas vezes, assim, ao longo de 4 anos consecutivos, melhorando a minha marca. E eu quebrei um recorde que foi, inclusive, de uma pessoa que você conhece, o Djan Madruga. Sim, o Djan é um querido. E ele está quebrando o recorde master até hoje. O Djan, ele deve ter hoje 20 anos a mais que eu, ou perto disso, né? Eu acho que sim, eu acho que é uns 18 anos a mais. O Djan recentemente quebrou um recorde do Mundial Master. Ele é muito disciplinado, assim. O Djan, ele tem academia de natação no Recreio, que é a academia Djan Madruga. Sim. Que já também foi responsável aí pela formação de grandes atletas. Inclusive a minha filha, Luísa, começou a nadar na academia Djan Madruga, uma piscina de 25 no Recreio dos Bandeirantes. Hoje minha filha já está com 20 anos, mas o Djan foi, assim, um atleta excepcional. Ele esteve presente nas Olimpíadas de 76 em Montreal, quando ele foi 4º colocado nos 1.500 livre, quase pegou medalha, e foi medalhista olímpico em 1980 no revezamento 4x200 livre, que foi uma medalha assim bem significativa para a natação brasileira. Moscou, né? Moscou, 1980. Isso aí. Ele ganhou no livre e também por equipe. Foram 2 medalhas. Ele ganhou medalha no 4x200, é a única medalha que ele tem olímpica, mas ele foi finalista em várias provas. 400 medley, 1.500, 400. O Ricardo Prado veio a ser medalhista olímpico em 84 em Los Angeles, prata nos 400 medley. Depois a gente teve o Gustavo Borges em 92, nos 100 e nos 200 livre. Atlanta, a gente teve Fernando Scherer, Gustavo Borges, o revezamento 4x100. Em Sydney, nós temos novamente o revezamento 4x100 livre como medalhista. E eu estou tentando lembrar, em 2008 foi o César Cielo, né? O primeiro campeão olímpico. Foi o Cielo. Inclusive, eu estava em Pequim, nesses Jogos de Pequim, eu estava. Livre. E o Cielo, eu fui a primeira a mandar uma notícia naquela época, né? A internet não tinha tanto site, e todos foram ao Templo do Céu, e o título da minha matéria foi O Templo é do Cielo. E foi muito legal. Ele conquistou a medalha, se eu não me engano, nadando na raia 1 ou na raia 8, né? Estava no canto, ele conquista... Não, isso foi o 100 livre, que ele conseguiu o bronze. A medalha de ouro, ele estava na raia 4, ele já estava com o primeiro tempo. Olha, espetáculo. Espetáculo. E o Thiago Pereira, também. Em 2012, né? Medalha de bronze.
ou medalha de prata. Agora eu tô em dúvida, mas o Thiago Pereira ganha medalha no 400 medley em 2012 e em 2016 tivemos os Jogos Olímpicos aqui no Rio. O Cielo, essa medalha dele de ouro foi muito significativa porque, se não me engano, foi a primeira medalha de ouro no individual na natação, né? Foi a primeira medalha de ouro da natação brasileira, né? Da história, né? Foi a primeira. A primeira medalha de ouro sul-americana foi em 1936 com Alberto Zorilla, mas é argentino, no 400 livre. Então, essa medalha do Cielo. E depois viria Ana Marcela, primeira mulher campeã olímpica em 2021, as Olimpíadas de Tóquio, que foi em 21. Sim. Com a Ana Marcela, Poliana Okimoto ganhou a primeira medalha da natação feminina aqui no Rio de Janeiro, em 2016, com bronze. Mas a Ana Marcela foi a primeira brasileira campeã olímpica. Maravilhosa. Bem marcante essa vitória da Ana Marcela. Foi muito marcante mesmo. Muito. E deixa eu te perguntar, Luiz, você quando começou a nadar, né, e quando foi se desenvolvendo na natação, você se espelhou em algum ídolo, seja da natação ou de algum outro esporte que te dava inspiração? Você se inspirou em alguém? Mari, eu sempre gostei muito de nadar, né? Eu encarei assim a natação desde pequenininho como uma diversão, mas uma diversão com objetivo, né? Era muito divertido para mim treinar, tanto que as minhas melhores lembranças hoje do esporte são dos treinos no Fluminense, quando eu cheguei com 9 anos e fiquei até os meus 16. A saudade que eu tenho dos treinos diários, assim, são maiores até do que as minhas conquistas, porque eu sinto muita saudade. A gente só dá valor, assim, com o passar dos anos, quando a gente se recorda de como era leve e feliz, né? A minha vida ainda é muito feliz, mas naquele tempo com meu pai vivo, indo assistir meu treino, minha família se mudou do Grajaú para do lado do Fluminense. Então eu sinto muita saudade, eu indo a pé, voltando para casa, o meu pai me levando na escola, os amigos ali muito próximos. Então o esporte para mim foi algo natural e que também eu gostava de competir e vencer. Então o meu ídolo no esporte foi o Ricardo Prado. Quando em 84 ele conquista a medalha, eu tinha 6 para 7 anos, eu já era um atleta de natação do América Futebol Clube. E eu sempre me espelhei, não só no Ricardo Prado, mas em outros atletas também, especialmente do futebol, que eu adoro, né? Embora eu não consigo jogar bem futebol, mas eu acho futebol o máximo, assim, eu acho mais do que um esporte, acho uma religião. Futebol é muito bom mesmo, e né? eu tive a oportunidade de conhecer o Pelé quando eu tinha 17 anos, quando eu voltei do Pan-Americano de 95, e a gente fez uma visita quando ele era ministro extraordinário do esporte, em 95. E calhou de eu me tornar um político, né? De me tornar secretário nacional, algo que eu jamais poderia imaginar. E eu fiquei deslumbrado com o Pelé em 95. Assim, ele me tratou com tanto carinho, com tanta atenção. Eu tenho uma foto com ele até hoje, eu bem novinho, abraçando ele me abraçando. Então foi assim, quando você vê o ídolo na televisão, né? E ele te trata tão bem pessoalmente, com tanto carinho, você passa a gostar mais ainda da pessoa, né? Então isso foi o que aconteceu comigo com o Pelé. Eu diria que, assim, o Guga eu também conheci pessoalmente, mas eu já, nas Olimpíadas de Sydney, mais velho, também é outra pessoa, assim, que eu tenho um apreço muito grande. Mas o Ayrton Senna não tive a oportunidade, infelizmente, de conhecer pessoalmente, só pela televisão. Mas o Pelé e o Guga, assim, para mim, que presente foi na minha vida ter conhecido os dois. Que legal, muito que legal. E Luiz, você está falando aí de futebol, né? O futebol realmente ele acende uma chama, né? É muita emoção você assistir um jogo de futebol. Eu, com o meu Botafogo, eu fico, nossa senhora, eu vibro muito com o Botafogo. Você é Fluminense. Eu sou Fluminense. Você é o Papa João Paulo II. Saudações tricolores. Carlos também, 2 tricolores e uma alvinegra aqui. Esse hoje. santinho eu ganhei de uma pessoa no Maracanã no dia da final da Libertadores com Boca Júnior, em 2023. E era uma moça, naquela partida, como foi organizada pela Comebol, o Maracanã foi todo cercado, né? E a gente só atingia o Maracanã estádio se a gente passasse pelas barreiras com ingresso. E aqui, eu estava ali perto do Tijuca Coffee Shopping, não sei se vocês sabem onde fica, lembra? Onde tinha um Bob's, que não tem mais? Sim.
A barreira, ela vinha quase até ali. E aqui tinha uma menina distribuindo esses santinhos do João Paulo II, né? Olha que Que barato. o João Paulo II tem um grito de guerra da torcida que é a benção, João de Deus, a benção, João de Deus, nosso povo te abraça, tu vens em missão de paz, seja bem-vindo e abençoa esse povo que te ama. Aí vem nesse... E eu guardei comigo, tá até hoje aqui no meu telefone. Ai, que lindo, que lindo. E eu achei o máximo essa menina que não tinha ingresso, entregando antes da final o santinho do João Paulo II. Essa barreira aí eu peguei lá na UERJ. A barreira na UERJ também tinha barreira. Você foi no jogo, Carlos? Fui no jogo. Pô, que bacana que foi o jogo, né? Eu consegui de tribuna de honra, que eu tinha um amigo que trabalhava na Soderj, né? Sim. E aí conseguiu pra mim, porque eu mesmo sócio não consegui. Quando abriu não, esgotou muito rápido. Esgotou na hora muito e eu não rápido. consegui. Eu era 8 mil e pouco na fila. Eu falei, não tem como não ir nesse jogo. Aí consegui com um amigo meu, fui de tribuna de honra. Aí eu tava imaginando, eu falei, pô... Cara, foi muito legal. Eu vinha pra cá, pra Geraldo Maracanã, pra ver jogo de Série C. E agora eu sou campeão da Libertadores na tribuna de honra. Esse mundo dá muita volta, né? Muito. O gol do John Kennedy no final. Foi muito legal. O Maracanã tava... E a gente ganhou do time com o maior número de títulos da Libertadores, né? Exatamente. Então, a final já era uma final pré-determinada no Maracanã. Então, foi uma coincidência. Encaixou bastante. Cara, encaixou assim perfeito contra um time argentino. Porque a gente já tinha aquele karma de 2008 contra a LDU. Poxa, contra a LDU, foi muito doloroso. No Maracanã de novo. E mesmo o Thiago Neves fazendo 3 gols, né? Ele perde o pênalti, né? Mas o Thiago Neves jogou muito bem aquele jogo. A gente foi assaltado um pouquinho naquele jogo também. Que não teve um pênalti no Washington que não foi marcado. Teve, é verdade. E o Washington jogando bem, né? Gente, assim, falando de futebol, né? O futebol, ele realmente toma conta, né? Sim, Quando a gente começa a falar de futebol, ele rouba a cena. A gente tem que tomar cuidado. E, assim, o futebol, ele tem super o seu valor, mas falando em esportes olímpicos, né? E desenvolvimento de sociedade, né? Como você vê o esporte olímpico, né? Amador, né, que se falava esporte amador, mas agora a gente fala esporte olímpico, como uma ferramenta social, como uma ferramenta para a nossa sociedade, para desenvolvimento de jovens. Será que ele não tem um potencial maior do que o futebol? Eu acho que todo esporte ele tem o seu potencial, embora seja coletivo ou individual, de competição ou de inclusão. É claro que o esporte se torna democrático, Mari e Carlos, quando ele atinge todas as expectativas do jovem ou do adulto, né? E você ter o esporte para competição é você tornar ele democrático, porque você atinge as pessoas que têm talento e vontade de se superar, de evoluir na atividade esportiva. A gente tem um problema cultural muito grande no Brasil, mesmo nos colégios particulares, né? Que não se dá o devido valor ao esporte, que é um pilar da educação. O brasileiro, o professor, geralmente brasileiro, diferente do professor dos Estados Unidos, por exemplo, ou da Rússia, ou do Japão, enxergam a competição como uma oportunidade de crescimento para o ser humano. O brasileiro, o professor brasileiro, ele não gosta tanto de competição como em alguns países que valorizam ali o campeão, seja em qualquer área, né? O americano, por exemplo, o estadunidense, né? Ele gosta muito de campeões, né? Seja na área artística, seja na área da música, do teatro ou do esporte. Ele enxerga que indivíduos jovens que são campeões naquelas atividades que ele se propõe a fazer têm muita chance de serem profissionais de sucesso no futuro. Então, infelizmente, aqui no Brasil você tem 63 universidades federais, onde poderiam ser 63 centros de treinamento, e a gente não tem essa visão. Dinheiro tem para fazer, só que não tem a vontade de se fazer, né? Então, hoje, os pais que enxergam dentro da educação e da formação dos seus filhos a prática esportiva favorecem muito o desenvolvimento dessas crianças. Legal. E assim, Luiz, você vê hoje, atualmente, alguma forma da gente fazer com que o esporte se torne parte da nossa cultura educacional? Eu vejo que,
principalmente aí falando de política, né? Se houvesse um pacto federativo, dando plenos poderes, né, aos estados, né, às assembleias legislativas, como teve a votação essa semana na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, proibindo cotas, né? E aí você vem ali um pensamento diferente do governo federal, não é bem assim, vocês não podem fazer isso. Isso é muito saudável, você ter, por exemplo, a disputa de estados em relação a uma guerra fiscal, como a reforma tributária proibiu na quarta-feira de existir essa guerra tributária, a guerra tributária, de repente, não seja muito bom para o Estado, mas é muito bom para o contribuinte, é muito bom para o cidadão. E estados com maneiras, né, com possibilidades diferentes de execução de políticas públicas, seja na educação ou em outras áreas, facilita para um futuro próximo a gente fazer uma comparação, como tem nos Estados Unidos. Você tem estados nos Estados Unidos que você tem uma certa leniência ao uso de drogas, você tem outros estados que as penas são mais severas em relação a crimes hediondos, né, como pena de morte, como prisão perpétua, e você consegue fazer um estudo e saber se essas políticas públicas foram satisfatórias ou não, comparando, né? Então, eu acho primordial para o nosso desenvolvimento, da nossa política, é você tirar poder de Brasília e entregar na mão de cada estado brasileiro o seu desenvolvimento de política pública local, porque são estados diferentes, são realidades diferentes, e essa medida de Santa Catarina ela tem um significado muito grande. Passou um recado para o governo federal que o cidadão de Santa Catarina, representado pelos seus deputados estaduais, enxergam que não há mais momento para uma política de cotas, por exemplo, no sistema universitário, de cota racial, né? Cota social é outra coisa, né? Mas eu acho extremamente válido. Pode dar certo? Pode dar errado? Pode, mas é uma oportunidade da gente comparar. É um federalismo cooperativo, né? Onde o município, o estado e a União eles têm autonomias em igualdade de condição para poder fazer desenvolvimento das suas políticas. Exato. E isso é muito benéfico. Se você vê, você centraliza na União. Se o Rio de Janeiro tiver uma medida... Nunca é bom centralizar, né? Não. E se você tem aqui no Rio de Janeiro uma medida mais dura no combate ao crime e a Bahia tem uma medida que é mais branda, daqui a 10 anos o povo baiano vai querer imitar o Rio de Janeiro e vai pressionar os seus deputados a darem uma direção diferente. Isso é extremamente válido. Verdade. Aí a gente voltando agora para o esporte, né? Ótimo. A gente, por exemplo, aqui no Rio, a gente teve os Jogos Rio 2016, teve muitas arenas construídas, reformadas. Sim. E de que maneira a gente poderia utilizar melhor essas arenas para o desenvolvimento esportivo dos jovens? Parcerias público-privadas, como você vê esse tema? Mari, nós tivemos aqui núcleos, né, que foram desenvolvidos e criados para a execução dos Jogos Olímpicos de 2016, por exemplo, o Parque Olímpico aqui da Barra da Tijuca. Custou muito dinheiro, foi um investimento público com lucro privado, onde você não teve um estudo de viabilidade e de execução de atividade no pós-olímpico, né? Então, você, por exemplo, o Parque Olímpico, ele tem uma parte que é da prefeitura, uma parte que é administrada pelo governo federal, você tem Deodoro, que fica a cargo dos militares e que foi construído com o dinheiro do Mais Simples brasileiro, numa unidade militar de mais de 100 anos. Você tem o complexo lá do BMX, da parte da canoagem. Então, a parceria público-privada tem que existir. A participação do cidadão brasileiro no uso desses equipamentos tem que existir, pelo fato de terem sido investimentos não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil inteiro. O contribuinte do Amapá financiou o Parque Olímpico aqui no Rio de Janeiro. Então, mas a gente que vem do esporte, tanto Pan-Americano de 2007 como Olimpíada de 2016, o atleta que viaja muito, eu tive a oportunidade de conhecer 56 países, conheci o Parque Olímpico de Munique em 72, onde funciona muito bem até hoje. Mas lá tem uma parceria. Em determinados horários do dia, você abre para as escolas e em outros momentos do dia você tem que pagar para usar. Então, perfeito. Hoje, o Parque Aquático Maria Lenk,
aqui no Parque Olímpico é ocupado pelo Comitê Olímpico Brasileiro, né, que faz um excelente trabalho, mas eu discordo um pouco que ele poderia ter um acesso ao público melhor. Uhum. Então, aquela piscina, para mim, em determinados horários do dia, deveria ser aberta para o público, mas o público pagando. E outro horário do dia ser aberto para crianças de colégios particulares ou público, né, para fazerem uso programado com professores de educação física, ali no caso de natação. Então, a parceria público-privada, ela para mim é fenomenal para a manutenção do equipamento e para o bom uso dele. E para isso a gente precisa de vontade política, né? De uma política voltada para isso. Não só vontade, né? Mas tem que ter pessoas ali que sintam isso, né? Que conhecem isso, né? Então, por exemplo, vamos supor, se eu tivesse vencido as eleições de 2020 aqui para prefeito, no Rio de Janeiro, não sei se eu estaria ainda com meus cabelos pretos, né? Não, embora tenha gente que fala que eu uso shampoo aqui, né, no cabelo. Né? Eu não tenho já os cabelos brancos. Mas a minha percepção em relação ao esporte seria outra, né? Porque eu vivi isso, né? Eu sinto isso, né? E eu tive a oportunidade de conhecer o bom funcionamento e o bom uso de equipamentos esportivos, seja na Austrália, na Nova Zelândia, na China, no Canadá, nos Estados Unidos, países como Portugal, também ali no Parque dos Olivais, onde tem esse uso da piscina, né, que é pago, que é gratuito. Então, é muito comum vocês irem nas piscinas europeias, ou as piscinas australianas, também são lindas em Sydney, em Melbourne, as pessoas pagarem ali, compatível a 15, 20 reais, você paga, você nada, você deixa a sua roupinha no armário, aí você toma o seu chuveiro ali com água quente, com água fria, tem um sabonetinho para você. Cara, a quantidade de gente aqui que gostaria de fazer isso no Parque Aquático Maria Lenk, de nadar numa piscina olímpica. Poxa, eu tenho mais de 200 atletas em Copacabana que nadam numa água fria. E adoram, né? Porque aí é a relação com a natureza. Mas aqui você teria um uso muito grande. Com certeza. E, assim, os esportes olímpicos, eles são realmente fascinantes. E eu, por exemplo, eu cobri Jogos Pan-Americanos, cobri Olimpíadas de Pequim, Jogos Mundiais Militares, Olimpíadas de Londres e diversos esportes às vezes que a gente nem tem muita noção, né? E democratizar esses esportes seria fantástico para o desenvolvimento da nossa sociedade, né? Não, fantástico, mas eu digo que, assim, se você tiver um bom professor, seja a modalidade que for, é claro que nas escolas é mais fácil a gente ter um handebol, ter um voleibol, um basquete, um futebol, mas os professores fazem... um bom professor de educação física, ele mergulha num universo ali da criança que vai fazer muito bem para as crianças. Então, se o esporte estiver inserido na vida... A criança, às vezes, não vai ser um bom atleta, mas gosta tanto do esporte que vai ser um bom treinador, como a gente tem muitos casos, né, porque eles se tornam melhores observadores, né? Então, a pessoa, quando é muito apaixonada por um determinado esporte, ele se torna um grande observador, né? De comportamento, de aprendizagem em relação à técnica, preparação física. E na natação não é diferente, né? Os melhores técnicos de natação do Brasil, em sua maioria, não foram ótimos nadadores, foram nadadores regulares, mas que amavam o esporte e eram ótimos observadores. Gera uma demanda de trabalho muito grande, porque envolve nutricionista, preparador físico, psicólogo. Então, assim, o esporte ele é uma oportunidade grande. Assim, vasta de... Equipamentos esportivos, você passa a vender mais equipamentos esportivos, você desenvolve esses equipamentos esportivos que a gente usa hoje, uma determinada camisa que foi desenvolvida ali por atletas nos anos 90, anos 80, né? Os tênis também, que hoje nós usamos, foram desenvolvidos praticamente por corredores, né? Jornalistas, então, né? Você foi comentarista do Sport comentarista de Sport TV desde 99, eu saí em 2018, quando eu me candidatei, né? Quando eu era secretário eu ainda permaneci, mas quando eu me lanço candidato, eu me desliguei do Sport TV. Era muito divertida a transmissão pelo Sport TV. Eu já tomei várias chamadas. Era muito bom. Muito legal. Bom, muito bom. E, Luiz, outra coisa, falando ainda do esporte, das políticas voltadas para o esporte,
Você acredita que o que existe de política voltada para o esporte atualmente acaba sendo uma coisa muito assistencialista? Totalmente. É muito assistencialista. Ainda tem E o quanto isso é prejudicial para que a gente crie uma cultura esportiva? Ela é prejudicial no sentido, é claro, que para uma comunidade, para uma cidade do interior, você receber uma quadra coberta, mas são muitas quadras cobertas pelo país que viraram estacionamento de máquinas agrícolas, por exemplo, que hoje são usadas para festivais que não são esportivos, né? Seja para uma feira, ou seja para um festival de música. Então, hoje a política pública esportiva, não na sua totalidade, mas em grande parte, ela é isso, é construir uma quadra ou é construir uma pista que não é usada adequadamente, sem planejamento, sem professores de educação física contratados, sem uma boa utilização ali do local, sendo programado competições, convênios com escolas daquele município. Então, você tem aquele ato da inauguração, que normalmente é um ato político, que acontece perto de uma eleição municipal ou de uma eleição estadual, federal, como de deputados, né? Então, basicamente isso. Então, o brasileiro, ele quer ter o que não tem, mas não sabe cuidar do que tem. Então, em especial aqui no Rio de Janeiro, a gente ainda tem um problema de virar local para baile funk tocado por... E aqui no Rio, nós temos muitos clubes, a gente tem uma célula formadora do esporte clubística e muitos clubes que poderiam ser aproveitados, né? Então, a gente, por exemplo, o Olímpico, lá em Jacarepaguá, é um clube. A gente tem o antigo Melo Tênis Clube, a gente tem o Olaria, a gente tem o Jequiá, ali na Ilha do Governador, a gente tem Grajaú Tênis, Grajaú Country, a gente tem muitos clubes aqui, eu estou tentando lembrar de outros, a gente tem piscinas semiolímpicas em Nova Iguaçu, em Duque de Caxias, a gente tem piscinas em Campos dos Goitacazes com grandes nadadores, Resende também. A Gama Filho era uma... A Gama Filho, que infelizmente não existe mais, tinha uma piscina olímpica muito boa. Tinham duas, na Taquara e na Piedade. Acabaram com a... É verdade. A Gama Filho quebrou, né? Castelo Branco ainda tem uma piscina olímpica grande, mas também... O próprio Miésimo da Silva, em Campo Grande. Sim, o Miésimo, é uma piscina ali antiga, né, do final dos anos 70, junto com o ginásio Algodão. Tiveram muitas provas do Pan-Americano de 2007 que foram disputadas no Miésimo. E a gente teve também no Miésimo, com 2 anos, a Copa do Mundo de Natação numa piscina de 25, né, que fizeram ali uma estrutura na metade da piscina. Eu lembro bem, mas sem tempo isso. Sem tempo. Legal. E vamos, então, migrar um pouco mais para a política. Sim. Né? Vou deixar o Carlos fazer essa pergunta. Você, mais do que ninguém, sabe tudo que a gente conversou aqui, a importância do esporte como uma ferramenta de desenvolvimento da sociedade. Né? E nós temos, você graças a Deus é um belo exemplo disso, que migrou do esporte para a política para tentar fazer algo mais. E infelizmente, a gente enxerga em outros ícones do esporte que foram muito bem, se desenvolveram muito bem no esporte, aí eu vou ser mais objetivo. Bandeira de Melo fez um excelente trabalho de reestruturação do Flamengo, a Leila do vôlei, medalhista, né? Romário, nem se fala, tetracampeão, mas quando esse pessoal foi para a política, eles parecem que não têm aquele alinhamento com aquilo que a gente entende o que seja bom para a população. E aí eu queria saber de você o que você acha essa transição do cara. O cara é muito bom no esporte, mas chega na política, não tem uns posicionamentos. Assim, mais especificamente do Romário, a gente teve o caso dele que não votou para afastar o Alexandre de Moraes. A gente estava com o garfo e faca na mão ali e ele se omitiu. Enfim, queria que você falasse um pouco sobre ele. A gente tem poucos atletas ali, né, Carlos, na Câmara dos Deputados, né? O Bandeira de Melo foi presidente do Flamengo, teve um momento assim
embora não tenha ganhado títulos, né, mas reestruturou o Clube de Regatas Flamengo. Eu acho que ele ganhou a Copa do Brasil de 2013, mas não foi ele que montou aquele time, ele foi um negócio meio... mas ele foi a longo prazo, ele fez um trabalho a longo prazo. Não, o que o Flamengo está conquistando hoje é, em grande parte, resultado do trabalho que ele sedimentou ali, né? Eu não tenho dúvida disso. Ali, eu tenho um alinhamento político, né, com o Maurício do Vôlei, que é do PL, eu estou no Partido Novo. O Maurício do Vôlei tem um pensamento bem alinhado com o que eu acredito, né? E é mais fácil eu entender ele tendo esse pensamento em razão de nós dois termos viajado muito o mundo, né? E termos visto, assim, de perto, países que alcançaram o sucesso, países que faz com que o cidadão tenha chance de chegar realmente a ser um vencedor naquilo que ele quer. Então, os partidos, os países que são mais livres, né, e que têm no desenvolvimento econômico o empreendedorismo e a iniciativa privada prevalecendo e sendo ouvida por esses governos, traz uma chance do indivíduo ter um sucesso profissional muito maior em relação a termos financeiros e inúmeras possibilidades. Agora, quando você tem também hoje, tem o Darley, que é um político de centro, que foi medalhista em Atlanta, goleiro do Grêmio, jogou no Fluminense também, é um deputado federal, se eu não me engano, de 3º ou 4º mandato. A gente tem a Leila, que foi secretária de esporte do Distrito Federal, se torna senadora em 2018, foi direto ao Senado. A Leila, casada com o Emanuel, do vôlei de praia, também teve um sucesso absurdo no vôlei de quadra. A gente tem o Romário, senador pelo Rio de Janeiro, foi deputado federal, senador de 2º mandato, portanto vai ficar 16 anos como senador. E você tem eu ali, né, representando o Rio de Janeiro, eleito pela 2ª vez, 2º mandato. Eu diria que de todos eles ali, eu seguramente, é difícil falar bem assim, mas tem que falar, eu sou muito presente, né? Então eu diria que desses, assim, eu sou muito presente no plenário, nunca faltei uma sessão em 7 anos, então eu carrego a disciplina de um atleta de natação, de provas de fundo, né? Que a dedicação supera até a habilidade, né? A disciplina supera a habilidade. Mas o Romário é um cara muito popular, né? Que tem o pensamento dele ali político. Não sei se, na maioria das vezes, ele está entendendo o que está se passando. Né? Eu esperava até que ele viesse a não sei, ler um pouco mais, ter uma noção maior de desenvolvimento político nacional e de perspectivas futuras para o nosso país. Não adianta ficar com um discurso bonito e de falar que gosta das pessoas, né? Pode até gostar das pessoas, né? Eu acho que a esquerda até tem um discurso que ser de maior preocupação com as pessoas, sedutor do que a direita, porque a direita ela quer um Brasil forte, até para longo prazo as pessoas ficarem fortes. Não adianta você trazer benefícios e facilidades para o seu filho pequeno se você não impõe desafios ao seu filho, criando perspectivas muito melhores no futuro. Então, são pessoas, assim, na maioria das vezes, que enxergam o assistencialismo uma forma mais eficaz de abraçar o cidadão e, pelo contrário, o assistencialismo, é claro, que tem que existir, mas não da forma como é implementada no nosso país. Então, a gente está falando da Leila aliada ao governo Lula, que foi uma atleta, é bem difícil você ver um atleta de alto rendimento valorizando o atual governo brasileiro, até porque nós entendemos aí de trabalho, de superação, de premiação. Nós, atletas, entendemos que o pódio não quer receber quem é branco ou quem é preto, quem é católico, judeu ou muçulmano, quem é de direita ou de esquerda. O pódio quer receber o melhor. Então, a gente tem, assim, nós que fomos atletas e que temos uma visão que toda disputa para o ser humano ela é saudável. E não importa de onde você veio, você tem que fazer da sua história uma catapulta para o seu sucesso. Por exemplo, a Rafaela Silva nasceu na Cidade de Deus e foi campeã olímpica, né? Ela usou dos desafios desde a infância
para que moldasse ela a se tornar forte e que ela viesse a se tornar campeã olímpica. E aí eu te faço uma pergunta, Mari. Se a Rafaela Silva tivesse nascido na Vieira Soto, em Ipanema, será que ela seria campeã olímpica? Não sei. Não sabemos. Não sabemos, né? Então, é por isso que eu falo, o pódio é para os melhores. Uma final olímpica é para o melhor. Os 8, normalmente, numa final olímpica de atletismo e natação, treinam diferente. Então, por que o insucesso hoje do futebol brasileiro? Porque, poxa, como é que pode o futebol brasileiro, o maior vencedor do mundo, ter que trazer estrangeiros que querem implementar um método de futebol que não se adequa à história, à realidade e o comportamento individual do jogador brasileiro? Quando que o aspecto técnico de formação da equipe vai superar o talento individual do brasileiro que levou a gente a ter 5 títulos mundiais, entendeu? Então, a Olimpíada mostra isso, que você pode ter 8 nadadores numa final, os 8 treinando diferentes, com diferentes métodos e disputando o pódio, né? Não tem cota numa final olímpica. Você vai ver nos 100 metros rasos, tem 8 negros. No 200 metros, apesar de ter tido Pietro Meneia, recordista mundial nos anos 70, com 19 e pouco, anos 70 não, esse recorde foi do México, 68. Mas, no basquete, por exemplo, às vezes um time ali da NBA tem 4 negros, um branco, ou às vezes tem 5 negros. Cara, o esporte não quer saber. É resultado. É resultado. E isso é a coisa mais bonita que tem, né? A natação já teve um negro campeão olímpico. Anthony Nash, em 88, em Seul, do Suriname, venceu os 100 metros borboleta. Então, é isso. Então, eu fico bem admirado, Carlos, com essas posições desses meus colegas aí, deputados federais, com algumas votações assim que é de arrancar os cabelos. Nossa, votar contra uma PL anti-facção. É assim... E tem inúmeras votações aí. Eu não sei se o Bandeira de Mello votou agora na quarta-feira. O Bandeira de Mello, coitado. É isso que eu ia falar agora. Tu vai falar da dosimetria? Não, vai falar eu estou falando do imposto lá da SAF, né? De 8% para 5%, né? O imposto da coquinha, da Coca-Cola, pô. Tem gente que está preocupada em aumentar o imposto da Coca-Cola, pô, do refrigerante, né? Em geral, seja da Fanta ou do Guaraná, né? Aquilo foi um dos maiores absurdos, aquilo passar, né? Que foi dentro da votação da reforma tributária, é tanto né? absurdo que chega a ser difícil a gente dizer qual que é o maior, né? Como é que você quer agora controlar? O produto tem mais açúcar, mas o cara não taxou o sorvete, não taxou a bala, não taxou nem o próprio açúcar, né? Mas foi no refrigerante, porque o refrigerante é consumido pelo pobre e pelo rico. O refrigerante, muitas vezes, eu bebo muito pouco refrigerante. Só que, poxa, será que o contribuinte, o eleitor do Lula, que teve apoio do Lindbergh, gravando vídeo lá, será que, poxa, o eleitor simples do Lula, que no final de semana reúne a sua família com muito sacrifício e vai no bar do Zé da esquina, que come o seu pratinho feito no sábado à tarde ou domingo e pede uma garrafa de Coca-Cola ou de Guaraná, você acha que ele está satisfeito em pagar mais 30% no refrigerante? Acho que não, né? Porque vão recolher muito dinheiro. Então, toda oportunidade que eles têm de arrancar dinheiro da população, e eles gastam demais. Então, tivemos também aí o teto, né, sendo quebrado ali o arcabouço fiscal. Então, esse aumento de impostos é para justificar o insucesso administrativo do governo. E eles já estavam querendo, aí agora falando da votação da SAF, já estavam querendo tirar os 5% de tributação para jogar para 8% Sim. das SAF. E as SAFs, não sei se você tem o mesmo posicionamento, as SAFs elas estão trazendo uma abrangência tão grande em termos de desenvolvimento do futebol. Clubes pequenos que estavam assim de mãos atadas financeiramente com aquela atravancados por causa da burocracia de serem associação e não serem uma SAF, e agora o Felipe Melo tá com a SAF do americano, o Marcelo tá com a SAF lá do América de Natal, já tem mais de 100 SAFs no Brasil, ou seja, o negócio está desenvolvendo economicamente, clubes pequenos que têm mais aquela pegada de trazer pessoas carentes para dentro
do clube, né, para ser profissionais de futebol, e ainda assim queriam fazer uma tributação de 8% na SAF. Graças a Deus, vi que a nossa bancada, como era de se esperar, votamos todo mundo para a manutenção dos 5%. Você vê que até nesses pequenos detalhes, a SAF está se desenvolvendo de forma assim, muito boa. A SAF não é só para clube grande, é para clube pequeno. Sim. E ainda assim querem fazer o que o Zema fala do carrapato ser maior do que a vaca, né? Do Estado querer sugar ainda mais um negócio que está sendo desenvolvido para o bem da população. Não podem ver nada dando certo. Que eles... Não, tinha uma apesar do falecido Ricardo Boechat, né? Assim, era público e notório que ele tinha uma queda bem grande ali para a esquerda, né? Mas eu adorava ouvir o Ricardo Boechat, gostava toda manhã ali na Band. É pena que ele faleceu. Eu passei a ser ouvinte da Band News por causa do Boechat, mesmo assim, com aquele viés dele de... Mesmo assim, porque ele é um cara muito bacana, assim. Eu tive a oportunidade de ter estado com ele também uma vez. Até minha mãe deu um crucifixozinho para ele. Um crucifixo não, era uma medalhinha do Menino Jesus de Praga ali na Tijuca. Ele adorou, tanto que ele escreveu... Isso foi nos anos 90, assim, quando eu comecei a despontar na natação. E o Boechat tinha uma coluna no Jornal do Brasil, se eu não me engano. Sim. E o Boechat escreveu, poxa, hoje eu recebi um presente da mãe do nadador Luiz Lima e tal. Acho que eu tenho esse jornal até hoje. Mas o Boechat falava uma coisa direto na rádio. Ele falava assim, o Estado é meu inimigo. O Estado é meu inimigo. O Estado é o nosso inimigo, né? E eu diria, o Estado do Rio de Janeiro ainda mais. O Estado do Rio de Janeiro, a gente fica classificando o Comando Vermelho, organização criminosa. Cara, o Estado do Rio de Janeiro hoje é uma organização criminosa. É um narco-estado. Olha, o Estado do Rio de Janeiro hoje, você viu as semanas que passaram, né? É problema no Legislativo. É o Judiciário, um desembargador indo em cana, e o governo, que é o Poder Executivo, com aquele emaranhado, uma concha de retalhos, né? De escândalos ditos aí por pessoas e denúncias que não param. Então, o Rio de Janeiro, realmente... Aliás, é só noticiário de policial, aliás. Cara, olha, eu vou te falar, eu tenho 7 anos como deputado federal. Acho que eu fui umas 2 ou 3 vezes na LERJ. E ali preocupa demais. A Câmara dos Deputados é leve perto da LERJ. Então, isso é um sentimento que eu não estou nem... Eu não estou apontando ou dirigindo, são criminosos, não. É a energia. Você sente lá, você entra lá, você já sente. Porque na Câmara dos Deputados em Brasília, pelo menos as discussões, né, os projetos de lei, quando a gente está ali revogando, alterando ou criando uma lei, as discussões elas são mais técnicas. Os assessores legislativos, eles são, me parece assim, terem sido escolhidos com um viés também de discussão, de contribuição. Então, apesar de termos os deputados ali federais do Nordeste sendo herdeiros de anos de permanência política da mesma família, são pessoas que, assim, têm um maior nível de instrução e de conhecimento sobre o que está sendo discutido. Então, a gente vê, por exemplo, a LERJ, eu acompanho alguns vídeos, né, e alguns posicionamentos. É um erro tão grande. O cara, ele discute pauta nacional e o que está acontecendo na Câmara dos Deputados em Brasília. O cara fica falando 90% de Lula e Bolsonaro, só que Lula e Bolsonaro não são governadores do Estado do Rio de Janeiro, são pagos para legislar sobre o Estado do Rio de Janeiro e seus 92 municípios. A gente vê vereador do Rio de Janeiro eleito mais em Brasília do que vereador. Ele tem que fiscalizar as contas do município, ele tem que visitar os bairros, ele tem que ver como as estruturas de política pública estão sendo exercidas pelo Poder Executivo Municipal. É uma loucura. Então, a gente tem vereador eleito, deputado estadual eleito, que sobe na tribuna dessas casas para comentar o que está acontecendo em Brasília. Pauta nacional gera mais engajamento para a gente deles, né? Mas é uma loucura. E aí você tem o eleitor que ele, graças a Deus, ele está entendendo mais de política. Mas uma das coisas que me impressiona, diferentemente do esporte, o esporte a gente consegue analisar o jogador. Porra, ele fez tantos cruzamentos, ele acertou,
ele teve tantas roubadas de bola, quanto que ele correu no jogo, quantos gols ele fez, se ele tem lesão, não tem, você está ali, o cara corre com aquele monitor, a gente sabe tudo. Nós políticos, nós temos isso aqui para o eleitor pesquisar. Ele pode entrar no site da Câmara dos Deputados, na Alerj aqui do Rio de Janeiro, na Câmara dos Vereadores aqui do Rio de Janeiro, ver se o deputado está indo, se está faltando, se está trabalhando, o que ele se propõe a fazer, se ele está sendo coerente com aquilo que ele vendeu durante a campanha política, se ele está participando de alguma comissão, como ele está votando. As pessoas não fazem isso. Então, hoje, alguns deputados, para o eleitor, eu morro de risada lá, eu até comento com outros deputados, né, porque são poucos os disciplinados. Às vezes, os melhores deputados vistos pelo eleitor são os deputados que estão no banco de reserva, que estão animando a torcida. Imagina você estar no Maracanã, tá o Carlos Eduardo lá jogando, fazendo gol pra caramba, e um outro jogador está no banco de reserva, assim, para a torcida do Flamengo animando, fazendo dancinha, e é eleito o melhor jogador em campo. É isso que muitas vezes acontece com a política. É verdade. O cara não faz um discurso, o cara não participa de nenhuma discussão de votação, ele não está entendendo que ele está votando, aí ele faz um vídeo que bomba no Instagram, faz uma besteira. E para o eleitor, caraca, esse cara é bom, ele não está fazendo absolutamente nada, Então, o analfabetismo político do brasileiro ainda é imenso. Seja o eleitor da esquerda ou da direita. Grande parte analisa muito perifericamente o seu candidato. O da direita e da esquerda, eu acho que eles ainda são um pouco mais tendenciosos a votar nas suas bandeiras do que o do Centrão. O do Centrão, meu Deus do céu. Aí você tem que a gente não pode condenar os brasileiros, mas há uma exploração de vulnerabilidade social muito grande. Muito grande. Embora, hoje, a gente tenha uma participação maior do eleitor consciente do que se tinha há 20 anos. E aí, Luiz, aproveitando esse gancho, qual é canais para as pessoas estarem atentas, se informarem sobre a política, sobre os políticos, né? Quem está curioso e está perdido, não sabe onde olhar. Mari, hoje é só você entrar no site da Câmara dos Deputados, né? Você pode digitar o nome do deputado, o nome do candidato, né? O nome do deputado, né? Aquele nome que ele usou na campanha, seguido da palavra Câmara, e lá você vai ter os gastos do deputado, as presenças, desde o primeiro ano que ele se elegeu, como ele votou, você tem como pesquisar as votações, você tem como pesquisar as participações, os discursos do deputado, é tudo gravado. Então, por exemplo, esse ano eu falei 497 vezes, né? A sessão de quinta-feira foi cancelada, senão eu ia atingir 500 aqui. Eu falei, não, eu vou falar 3 vezes aqui para atingir 500. Então, você vê a pessoa que é disciplinada, que gosta de estar ali, você vê as pessoas que costumam discutir e fazer orientação de voto, é porque estão entendendo das pautas que são votadas. Então, o eleitor tem todas as ferramentas que há 30 anos não tinha. Se eu não me engano, isso começa depois de 2010 ali, mais ou menos, né? Em 2010 você tem, hoje no site da Câmara, você consegue encontrar discursos de deputados que não são mais deputados, mas que estão gravados na história. Então, por isso que é uma oportunidade muito grande para a pessoa que se elege de aproveitar ao máximo aquele tempo que ele está lá, exercendo, porque você não sabe quando vai acabar. Então, aproveite aquele momento para daqui a 20 anos, quando você estiver ali com seus 70 anos, no meu caso, você ter orgulho que você aproveitou aqueles anos que você teve na Câmara, que você participou, que você lutou. Então, são muito poucos deputados hoje que tem essa participação dos 513. Eu diria que dos 513, uns 100 mais ou menos se pronunciam ali na tribuna, isso de esquerda e de direita. Menos de 25%. Menos de 25%, assim, são assíduos, né? E o voto de opinião em determinados estados, né? No Rio de Janeiro aqui, o voto do assistencialismo e daquele deputado que é municipalista é maior do que o voto de opinião. Então, mais uma pergunta, falando sobre os vereadores e sobre os deputados estaduais. Sim. O que esses representantes poderiam fazer, por exemplo, para
nos ajudar a consolidar o esporte como cultura? Olha, aqui no Rio de Janeiro, você tem um estado que você tem características bem diferentes, né? Você tem ajustar as políticas públicas de acordo com os municípios e das suas possibilidades. É você criar estruturas esportivas que sejam compatíveis com o orçamento daquele município. Você tem, por exemplo, o Noroeste Fluminense. Você tem lá em cima Varriçai, Porciúncula, Natividade, Laje do Muriaé, Cambuci. Cara, são cidades que vivem assim com muita dificuldade. Então você tem que fazer projetos esportivos que essas cidades consigam acompanhar. Não adianta você criar um ginásio que o município não vai conseguir dar manutenção. Você tem a região serrana do Rio de Janeiro, você tem Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, Bom Jardim, Cantagalo, Cordeiro, São José do Vale do Rio Preto. Você tem cidades ali, Areal. Essas cidades, elas têm determinadas facilidades que o Noroeste Fluminense não tem. Aí você já tem Norte Fluminense, você tem Campos, você tem ali a região de Itaperuna, você tem Italva, você tem Cardoso Moreira. Campos é muito grande, é um município de 500 mil habitantes já com um recurso um pouquinho maior e que abrange toda essa região. Você tem a região dos lagos hoje, que infelizmente já tem a presença do crime organizado, né? Você tem Cabo Frio, você tem Saquarema, você tem Macaé. São municípios que, embora você já tenha um índice de violência que não tinha no passado, esses municípios têm recurso financeiro. Você tem a área metropolitana, né? Você tem a Baixada Fluminense, você tem a capital aqui. Então, cada região, Médio Paraíba, você tem ali a Costa Verde, Paraty, Angra dos Reis, então Mangaratiba, você tem ali o Inicezinho, Itaguaí. Então, cada região dessas tem a sua particularidade e cabe aos deputados estaduais terem noção do seu estado. Eu acho que os deputados estaduais, eu como deputado federal, eu viajei os 92 municípios, então os deputados estaduais, eu acho que, como você falou, Mari, você falar de pautas nacionais, desse revanchismo, né, de tudo que está acontecendo, que nós somos muito indignados, né, da interferência do STF ali no Congresso Nacional, eles notam que o eleitor, pela falta de esclarecimento da massa, eles fazem uma confusão entre deputado estadual, federal. Então, eu vejo poucos deputados estaduais conhecendo o Rio de Janeiro, de fato, como deveriam conhecer. Perfeito. O estado do Rio, né, que são 92 municípios. Luiz, então, assim, para a gente fechar aqui, esse bate-papo foi ótimo, aprendi muito. Não podia começar de outra forma o primeiro episódio do Fala Mais. Não poderia, né? O Fala Mais tinha que ser, né? O Fala Mais é isso. Escolhemos um convidado a dedo, né? Falar sobre Eu não falei demais, não, né? Senão tinha que mudar o nome do programa. Foi ótimo. E vocês vão entrevistar, às vezes, uma pessoa que fala pouco também, né? Pois aí a gente vai ter que suar para você muda, fala pouco. Fazer as plaquinhas, fala demais, fala mais, fala menos. Não fala isso, né? Mas então, Luiz... Não, mas hoje, daqui a pouco, vai começar a acender uma lâmpadazinha aqui, ó. O cara começa a falar demais, né? E hoje a gente está sofrendo aqui até uma pressão aqui para a gente tomar cuidado com o que fala, né? Daqui a pouco vai acender umas luzinhas aí. Aquele alerta, né? Pé, não fala isso. Luiz, eu queria que você deixasse uma mensagem para nossa audiência, para o pessoal assim, que ama esporte e que ama também os valores, os princípios, né, do esporte, que são meritocracia, disciplina, esforço, eficiência. E qual recado você dá para as pessoas para continuarem seguindo firme em busca, né, desses valores, desses princípios? Eu vou tentar, Mari, já que a gente falou de política, e Carlos, falar que o esporte é o movimento humano mais especial que existe, né? A gente, quando vai no Maracanã torcer para o Fluminense, Flamengo, Vasco, Botafogo, a gente abraça o companheiro de arquibancada que a gente nem conhece, né? Eu acho que esse é o sentimento do esporte, né? Esse é o sentimento maravilhoso do esporte, né? Essa noção de companheirismo, de ajuda, a gente que treina
provas de longa distância, a gente tem ali um companheirismo muito grande, embora muitas vezes os atletas podem vir a pensar diferente politicamente, há um respeito muito grande. Então, eu acredito que se cada deputado hoje em Brasília, né, que está ali, embora com histórias diferentes, né, que a gente tem todo o cantinho do Brasil sendo representado na Câmara de Deputados, a gente tem deputados que tiveram menos estudo, outros mais estudo, né? Origens diferentes, pessoas que lutaram muito, sofreram, pessoas que sofreram menos, né? Se todas essas pessoas tivessem feito esporte desde criança, eu tenho certeza que elas iriam ser mais respeitosas umas com as outras, né? E o STF também. Se o STF, os 11 ministros, tivessem sido nadadores, embora eles pensassem diferente de nós, eles iriam ser mais respeitosos, né? Então, o equilíbrio emocional para você ocupar esses cargos é essencial. O bom senso para escolher essas pessoas. Então, eu não estou falando de conhecimento e inteligência, eu estou falando de equilíbrio emocional, de controle de vaidade, de raiva, de respeito ao ser humano. São coisas que não aconteceram e não estão acontecendo no momento histórico do nosso Brasil, que é um momento histórico triste, na minha opinião, onde as punições do sistema judiciário vão muito além do que diz a Constituição e se torna a uma votação e uma penalidade àquela pessoa porque eles se sentiram atingidos a si próprios, né? E eles não estão votando pelo Brasil, eles estão votando num sentimento que eles foram atingidos e não é por aí. Eu não posso condenar uma pessoa que invadiu a minha casa aqui na Barra da Tijuca e talvez violentou a minha família a 30 anos de prisão, e se invadir a casa do outro, eu vou condenar a 2, porque invadiu a casa do outro, né? Então, ou você condena de forma igual, penalidades iguais, perante a infrações semelhantes, aí você não está fazendo justiça. Perfeito, Posso Luiz. encerrar só Pode, com claro. um pensamento? Eu tenho saudade da época que a população sabia os 11 da seleção brasileira. É verdade. E não sabia nada do STF. Hoje é o contrário. Hoje todo mundo sabe os 11 do STF e não sabe a escalação da seleção brasileira. Acabou. Pena, inverteu. Porque entrou a porção vaidade e não existe hoje você ocupar um cargo tão importante, né, que é perene, né, de 30, de 25 anos, você escancarando o seu posicionamento político e a vontade de aparecer, de se manifestar fora dos autos, né? Eu também tenho saudade de 94, quando o brasileiro sabia a seleção, 2002, né? E olha que coisa engraçada, eu falei isso no plenário, Carlos, desculpa aqui. A gente falou de SAF, eu também sou a favor da SAF. Sim. Obviamente, né? Estádios melhores, jogadores mais bem pagos, né? Muito bem pagos, porque entrou a aposta também, essa maluquice das bets, né? Que eu não sou contra as pessoas jogarem, não. Eu não jogo, não gosto de proibir ninguém jogar. Mas da forma como o brasileiro tem encarado o jogo aqui, né? Tem muita gente passando do ponto. Mas como o Brasil é engraçado, né? Nos anos 90 a gente tinha Castor de Andrade, no Rio de Janeiro, nos 80. Eurico Miranda. Caixa d'Água, presidente aqui da Federação Estadual de Futebol, né? Porra, e o Brasil era o melhor do mundo, né? Ricardo Teixeira, o Brasil ganha 94, 2002. Aí entrou a SAF, cara, os caras não estão jogando mais nada, bicho. Me explica isso. Também não sei como é que aconteceu, cara. Me explica. Porque... Não sei se estão vendendo jogadores muito jovens. O Hendrick, por exemplo. Isso está acontecendo. Cara, é isso que eu falo. Assim, se você for na Jamaica, você vai ver os velocistas jamaicanos, porra, treinando, puxando pneu, cara. E os caras correm para 9,50, 9,60. Porra, o Bolt correu para 19,30, né, nos 200 metros rasos. É um método diferente do que fazem os americanos, né? Então, você trazer modelos para dentro do Brasil que são incompatíveis com a nossa realidade, com o nosso modo de ser, também tem que ser avaliado. É isso que eu quero. Por exemplo, você tem o João Santana, né, que foi responsável, lembra? A Mercosul, que o Vasco virou 4-3 para cima de Palmeiras no Parque Antártico. Pô, aquele jogo para mim, eu não sou Vasco. Embora eu goste do Vasco, eu sou fluminense, mas aquele jogo para mim foi inesquecível, né? E com a pranchinha do Joel ali, cara. A gente viu o Zagallo com Parreira em 94. A gente viu o Luiz Felipe Scolari em 2002.
né? A gente viu, porra, em 70 o Parreira sendo auxiliar do Zagallo. Pô, a gente teve 58 e 62 ali, com 58 o Pelé com 17 anos, 62 o Garrincha arrebentando. Cara, e já vão 24 anos, 24 né? Anos. A gente não tinha estádio, né? Eu não quero regredir, não, pelo amor de Deus. Mas eu só estou passando aqui que a gente vive de resultado. Cabe uma reflexão, né? Cabe uma reflexão, porque certamente tem alguma coisa para ajustar aí. Né? Alguma coisa. A gente ficou de 70 a 94, 24 anos sem título. Chegamos aos 24 de novo. E agora chegamos ao 24 de novo. Mas é isso aí. É isso aí. Seguimos, né? Se Deus quiser, 2026 vai ser um ano de mudança para todo mundo. Se Deus quiser. E outra coisa que eu vou deixar aqui, que ninguém fala, tá? Desde que o Lula venceu a eleição, em 2002, o futebol brasileiro não chegou mais na final da Copa do Mundo de futebol. Ih, gente, isso convence, hein? Cara, isso não é coincidência. Isso não é coincidência. Isso não é coincidência. É uma energia negativa muito ruim que paira. E essa porra é contagiante, eu já falei isso. Não, eu tô falando eu sério. Eu tô rindo, mas eu tô rindo de nervoso. Salário mínimo de $270, o menor da América do Sul. E bastou, em 2002... No meio do ano o Brasil ganha o título, né? Era Fernando Henrique. Verdade. Aí, pô, sobe o Vampeta, ele vem rolando lá, aquela coisa que marcou. De 2002 para cá, quando o PT deixou de participar apenas 4 anos com o Bolsonaro e 2 anos com o Temer, né? Então a gente tem 5 anos, né? Tem 2 eleições vencidas pelo Lula, 2 eleições vencidas pela Dilma e 2 vencidas pelo Lula agora, em 2022. A gente tem, nesse século, 5 mandatos e nunca mais chegamos à final do Mundial de Futebol. E quantos presidentes da CBF saíram por corrupção? Então, brasileiros, se vocês querem voltar a serem campeões da Copa do Mundo de Futebol, mude seu voto. Mude seu voto. Mude seu voto. Endireite seu voto. Endireite seu voto. Isso aí. É isso aí. A Copa do Mundo vai ser durante o governo Lula ainda, né? Em 26, né? Ah, meu Deus. Então... não tem como não torcer para o Brasil, né? Mas é um grande obstáculo. Eu vou torcer para o Brasil, obviamente. Se o Brasil ganhar a Copa do Mundo e logo depois a gente chega nas eleições, talvez seja aquela coisa, aquele patriotismo, meio ganhamos uma Copa, agora a gente tem que ganhar eleições e o respiro, o Brasil só é campeão olímpico no futebol, por essa diferença de energia, porque a Dilma saiu, porra. Foi, 2016. O Temer assumiu, o Brasil ganha as Olimpíadas. É verdade, pô. Lá no Maracanã. É sério, pô. Eu tava lá no Maracanã. Isso não é brincadeira, não. É energia negativa pesada. Pesada. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Não tô falando politicamente, não, mas faz sentido, pô. Eu já falei isso já com alguns amigos. Virou a chave, acabou. Não tem mais título, não tem mais nada. Deus me perdoe. É isso, gente. Endireite seu voto. Isso aí. E, em breve, vamos falar mais com outros personagens do esporte, da política. O Djan também foi secretário, né, foi secretário de esporte, isso aí. Também vai vir aqui em breve também falar com a gente sobre o Esporte Master. Uma grande figura, o Djan. Surfista, né? Surfista, triatleta, fez o Ironman já foi o recordista da natação no Ironman. Pois é. Já foi muito bem. Então tá jóia. Começamos muito bem no Fala Mais. Muito grata por estar aqui com o Luiz Lima. Muito grata por estar aqui com meu amigo Carlos Cabral. Estamos aqui. Vamos que vamos. Agradecer bastante o Luiz de estar dando essa oportunidade para a gente. Está sendo o primeiro episódio do Fala Mais. Você está inaugurando o Fala Mais conosco, né? Vai ficar marcado para o resto da história. Que bom. Né? O Fala Mais #01 é seu. Que bom, muito obrigado. Se Deus quiser, vamos desenvolver um trabalho bacana no que diz respeito a fazer as pessoas pensarem naquilo do que seja melhor para a nossa população. Certo. Usar o esporte como uma ferramenta de desenvolvimento social, de tirar as pessoas da pobreza, porque o esporte gera muita demanda de trabalho e o Fala Mais, ele vai ter... A gente quer que o Fala Mais tenha essa importância de conscientização para as pessoas. Legal. Quero te agradecer pelo... Muito obrigado, foi um prazer. Nada. Obrigada. Valeu.